Atraso na fala, motricidade, insegurança, problema de sociabilização, pandemia e a criança de 0 a 3 anos. Olá, sou Juliana Bel, diretora da Escola Nosso Mundo, e hoje eu vou falar sobre pandemia e as crianças de 0 a 3 anos. 0 a 3 anos é a nossa primeiríssima infância. É uma fase nossa de extrema importância para o nosso desenvolvimento, para o crescimento sadio da criança. Nosso cérebro ele está no seu ápice. São milhares de conexões diárias, de sinapses que ele faz. E na pandemia, as crianças, quando ficaram mais reclusas, elas acabaram perdendo um pouco desse estímulo externo. Por não ter esse estímulo externo, algumas consequências surgiram. E cada idadezinha, devido aos processos, às etapas que a gente passa desde que a gente sai da barriga da nossa mãe, teve alguma característica parecida do que a gente observou aqui na Escola Nosso Mundo. Quando nós saímos da barriga de nossa mãe e o mundo começa a partir dela e da minha pequena pessoa, que eu vivo no colo, o amamentar, todo esse gesto que me segura, todo esse gesto que me acolhe, e aos poucos eu vou me abrindo para o mundo. Então assim, primeiríssima infância, 0 a 3, a gente passa desse colo, nós começamos a engatinhar, a gente começa a andar, começa a falar, vem o desfraude, tem no meio disso tudo o desmame. Então assim, esses 3 primeiros anos, eles marcam esse desenvolvimento de onde eu passo de um mundo tão pequeno, do útero, do colo, para o engatinhar, para minha casa, e aí de repente eu começo a andar, de repente eu estou vertical, daqui a pouco eu tenho essa firmeza nas minhas pernas e eu consigo sempre ir em direção ao que eu quero, eu tenho a pulsão de ir pegar, eu tenho a pulsão de matar a minha curiosidade sobre aquilo. Sempre lembrando que para as crianças, todo esse mundo externo, eles são vistos como entidades, nós, os outros, os brinquedos, tudo tem um ser para a criança. A criança desde pequena entende que o mundo ele é constituído do verbo ser. Então assim, a imaginação da criança, todo mundo sabe que ela é muito forte, muito criativa, muito brincante. Então tudo existe para a criança, tudo é uma curiosidade, tudo é um mundo que ela quer pegar, que ela quer trazer para si. O movimento de uma criança pequena, quando ela pega do chão, pega em cima de uma mesa e põe na boca, ela está experimentando o mundo. Aquele movimento da criança pequena de jogar as coisas no chão, quando a gente fala não e ela vai lá dar uma risadinha pra gente e joga tudo, ela está te experimentando, ela está te olhando. O mundo ficou pequeno. Esse mundo que estava começando a se ampliar, reduziu de novo para algumas crianças que já estavam na faixa de 2 e 3. Então isso trouxe mais tela, menos estímulo externo, menos outros para interagir. Uma parte da nossa personalidade, uma parte da constituição do nosso ser, ela vai se formando quando a gente está interagindo com as outras pessoas, com os outros seres, os nossos pares. Para a criança é importantíssimo ela conviver com outras crianças, conviver com uma diversidade de adultos, escutar diversas vozes. Então assim, esses 3 primeiros anos, o que a gente observou aqui na Escola Nosso Mundo? As crianças, algumas apresentaram atraso de fala, e aí eu falo para as famílias, máscara, a tela que não tem voz humana, muitos dos desenhos, enfim. Às vezes convive só com a voz do pai, da mãe, de uma família, da avó, enfim, dos parentes mais restritos por muito tempo. E a gente tem que entender que a nossa fala desde a barriga da mãe está se formando. Então assim, eu parei de ouvir vozes diferentes, parei de conviver, parei de escutar, de ler as pessoas, que a criança lê muito a nossa fisionomia. Isso traz uma consequência. Se eu fiquei mais em casa, eu pequenininho, na hora de engatinhar, de andar, nos 3 anos, que a minha verticalidade está forte, completa, é aquele momento que a criança vai para o mundo com toda a vontade, A gente brinca que eles são até um pouco selvagens, assim, eles querem subir, querem escalar. Mas eu estava dentro da sala, estava dentro do meu quarto brincando sozinho, a minha motricidade também foi afetada. Outra coisa que aconteceu foi uma característica comum das crianças, o desfraude que não aconteceu. Algumas crianças
tiveram também problemas de retenção de fezes, e a gente não pode esquecer que nosso sistema excretor, ele está relacionado às nossas emoções, né? Nosso corpo é uma integridade das diversas dimensões humanas, então assim, tudo afeta, tudo foi afetado, e as crianças sentiram muito isso. As crianças também vieram ano passado, seja no começo do ano letivo de 2021 ou as que vieram em agosto, muitas apresentando insegurança ou medo de tocar em outras crianças, medo de conviver com outras crianças, e algumas, claro, pela presença constante do pai e da mãe, aquele núcleo familiar que mais do que nunca foi um ninho confortável para a criança, onde as coisas funcionam diferente quando ela vai para a sociedade, vai para a escola, né? Na escola tem aquele processo da criança entender que nem tudo é feito da forma que ela quer, que nem todo o desejo dela vai ser atendido. Não que as famílias toda hora estão atendendo, não é isso. Mas existe uma grande diferença entre essa criança ser olhada única, né, como a única do ambiente, e ela dividir um espaço com dezenas de crianças. Então, assim, esse núcleo familiar que a criança estava acostumada, de repente ela vem para a escola e ela vê esses adultos, ela vê essas crianças, ela vê todo mundo correndo, extravasando, brincando, querendo interagir, e muitas crianças estavam assustadas, muitas crianças, o processo de adaptação teve que ser muito tranquilo, muito calmo e longo. Elas precisavam desse tempo para transitar entre aquele conhecido e único às vezes dela, né, desse mundinho dela, para essa abertura de mundo que acaba sendo brusca, né? Eu estou na minha casa há um ano e meio, às vezes só caminhando pela praça, pelo bairro, e de repente eu caio numa escola, isso é assustador. Então todos esses processos das crianças de 0 a 3 anos que nós observamos, que nós acompanhamos juntamente com as famílias, ficou muito claro que como a pandemia, ela trouxe esses ônus, né, para as crianças, para todas as faixas etárias. Então, olhando para todas essas demandas que as crianças trouxeram e que vocês provavelmente sentiram em casa, o que a gente recomenda? O que foi feito aqui na Escola Nosso Mundo e o que a gente conversou com as famílias e a gente pede também para vocês assim observarem. Vocês vão escutar muito eu falando, dê tempo para a criança, tempo para ela ser, tempo para ela se reequilibrar, no sentido assim, é preciso extravasar, é preciso deixar a criança se habituar, é preciso deixar a criança percorrer o caminho dela. A criança precisa desse tempo para recuperar o atraso, e é um atraso de vivência, não é um atraso cognitivo. Nós vamos constituindo o nosso passo a passo, como eu falei no começo do vídeo, né? As sinapses vão sendo feitas conforme a experiência que a gente vai adquirindo do mundo, conforme o nosso organismo, né? Nosso neurobiológico vai se desenvolvendo e se multiplicando. Então, assim, existem fases desse primeiro, segundo e assim por diante, né? 7, 8 anos. Cada fase tem um processo, cada fase tem algo para conquistar e algo para deixar para trás. E as crianças acumularam, digamos assim, essas experiências que não tiveram, essas vivências que não aconteceram. Então não são atrasos cognitivos, são só atrasos de vivência. E para ela recuperar um ano e meio, 2, tem algumas crianças que estão voltando para a escola agora. Então agora tem algumas crianças vindo para a escola, né, desses 2 aninhos, 3 aninhos, e elas precisam desse tempo. Elas não vão recuperar em um mês o que não viveram em 2 anos. Então é um olhar carinhoso, de acolhimento da escola, da família e de todo adulto que interage com a criança, os especialistas que acompanham, os outros lugares que a criança frequenta, e a gente olhar para essa criança como aquele serzinho completo, que precisa só do nosso apoio, que precisa desse olhar que acompanha, que guia a criança e que não cobra, que não olha ela só a partir de algo que ela ainda não fez. Isso é muito importante, porque a criança está sempre espelhando o que nós estamos projetando nela. Então, assim, ela precisa do nosso olhar de confiança, ela precisa desse olhar amoroso, desse olhar que entende tudo que ela passou. Por mais que de 0 a 3 anos eles não consigam expressar esses sentimentos, eles não vão conseguir expressar, talvez por muitos anos, as marcas que eles sentiram nesse primeiro momento, nesse momento da pandemia, mas com certeza elas também sofreram marcas assim como nós.
Então precisamos olhar com cuidado e a gente só precisa guiar. Deixa elas serem crianças, deixa elas recuperarem esse tempo, entendam que um tempo de 2 anos é preciso, talvez mais 2, 4, 5, e tá tudo bem, tá tudo certo. Criança tem esse poder mágico e incrível de se adaptar, tá tudo bem na vida dela. Se ela tá podendo ser criança, tudo vai ficar bem, não tenho dúvida nenhuma. Então, e essa foi alguma das coisas que nós observamos nas crianças de 0 a 3 anos. Se você passou por alguma coisa parecida, se tem alguma dúvida, quer compartilhar a história da sua criança, deixa aqui nos comentários. Vamos conversar mais sobre isso. Eu acho que a gente precisa trocar mais essas experiências, essas impressões. Eu vejo muitas mães, muitas famílias com muita agonia, com muita culpa, com muito processo também difícil emocional. Então essa série é para isso, para a gente conversar. Vamos conversar, vamos aliviar que o mundo já está difícil e as crianças precisam de nós mais leve para elas também terem uma vida mais leve, certo? Deixa seu comentário, então, sua pergunta e seguimos.